Bom dia! Olá, como que está? Uma ótima semana para você. Vamos com tudo nessa segunda-feira. Oi, seu Nelson, bom dia. Tudo bem, Alessandra? Oi, Rose. Bom dia. Que Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe esse dia. A Celi, bom dia. Que bom, né? Que bom a gente poder estar aqui. Como que passaram aí de final de semana? Descansou bastante? Né? Glória a Deus por essa oportunidade que a gente tem, né, de descansar. É muito importante a gente tirar esse tempo de descanso, né? O próprio Deus criou o céu e a terra e descansou no sétimo dia. Então, um dia da semana a gente precisa descansar. Sabe aquele dia assim para você não fazer nada, né? O dia que é teu, o dia que Deus nos deu para descanso, né? Oi, Tânia, tudo bem? Bom dia. E vamos compartilhar da palavra do Senhor, né? E ver o que Deus tem preparado para nós no dia de hoje. Eu gosto desse momento, e eu tenho ali no meu despertador, né? Para não perder esse horário exato das 6h16. E eu coloquei assim como pão diário, né? Porque para mim é assim, a palavra do Senhor é o nosso pão diário, o alimento. Da mesma forma que a gente alimenta o nosso corpo, a gente alimenta a alma com distrações, com coisas que alegram a alma, né? A gente precisa também, igualmente, alimentar o nosso espírito, né? Fortalecer ele com a palavra de Deus, para que seja substituída as nossas próprias verdades, aquilo que a gente acreditou como certo uma vida inteira, né? Que são os nossos sofismas. Os sofismas são verdades que de tanto ser repetido são mentiras, né? Que de tanto ser repetido se tornam verdades para nós. E essas verdades, essas nossas próprias verdades, a gente precisa abandonar e substituir pelas verdades de Deus, por aquilo que Deus fala a nosso respeito, né? E a forma como a gente vai renovando a nossa mente é através da palavra de Deus. Paulo já falou isso lá em Romanos 12, né? Não vos conformeis com esse mundo, não tome o formato desse mundo, né? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a gente só vai conseguir experimentar a vontade de Deus para nós se a gente transformar a nossa mente. A Bíblia fala assim que nós temos a mente de Cristo. Através do Espírito Santo de Deus que está em nós, nós temos a mente de Cristo. A gente precisa elevar esse Espírito, deixar o Espírito Santo falar dentro de nós com mais autoridade, sucumbindo às nossas próprias vontades, sucumbindo todas as nossas emoções, os nossos pensamentos, né? Para que a gente pense conforme a mente de Cristo e possa experimentar essa vontade perfeita de Deus para nós. Amém? Então, vamos continuar lendo ali o livro de Isaías, né? Nós já estamos lá no versículo 42. É lindo demais esse trecho do livro de Isaías, onde ele começa a falar tão claramente a respeito do Messias, né? Da vinda do Senhor Jesus, o que esse Salvador vai fazer no mundo, né? O que ele veio fazer. Nós já estamos vivendo o tempo do cumprimento de toda essa promessa que Deus fez lá através de Isaías para o povo de Israel, falando assim, olha, vocês estão passando por dificuldade agora, vocês estão passando por aflições, né? Porque eles estavam passando por dificuldades, por aflições, por investidas do inimigo que estava saqueando todas as nações ali na redondeza, levaram eles cativos para a Babilônia, né? Então era um momento de dor, um momento de luta, e Deus falando assim, olha, vocês estão passando por essas situações agora, porque vocês abandonaram a mim, né? Eu avisei a vocês, Deus falando assim, através da vida de Isaías em vários momentos, né? Que eu estaria com vocês enquanto vocês andassem em obediência. E a partir do momento que eles escolheram servir aos outros deuses, fazer as coisas toda alheia à vontade do Senhor, Deus ficou impedido de habitar no meio deles e livrar ele das mãos dos inimigos. Ele falou assim, olha, vocês vão passar por isso, né? Hoje, vocês vão passar por isso, mas lá na frente eu vou conseguir resgatar vocês, eu vou transformar vocês, vou quebrantar esse coração e vocês vão me conhecer de verdade, né? Porque tudo que acontece nas nossas vidas é permissão do Senhor ou para nos edificar, para nos transformar, ou para nos elevar
para nos abençoar ainda mais naquilo que a gente já está fazendo, mas sempre tem um propósito de nos transformar para nos aproximar do propósito do Senhor, né? Louvado seja Deus, né? A Ivani tá ali, bom dia, Ivani, tudo bem? Que bom que deu tudo certo de você estar aqui. A Ana, a Caroline, sejam bem-vindas. Então vamos continuar lendo ali a partir do capítulo 42, onde a gente parou, no versículo 1 mesmo. Diz assim, né? Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito dos gentios. Isaías, Deus falando através da vida de Isaías acerca da vinda do Messias, acerca de Jesus, né? No versículo 2, não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça, né? E foi assim que Jesus andou pela terra. Ele não ficou gritando, ele não ficou fazendo alarme daquilo que ele estava falando, mas ele escolheu ali 12 pessoas para andar com ele, e através dos passos dele, daquilo que ele fazia, ele foi mostrando a grandeza do reino de Deus, foi ensinando aquelas pessoas, e havia mais pessoas que seguiam a Jesus, mas ele ia mostrando através das ações, das atitudes dele, aquilo que era a vontade de Deus perfeita para eles, né? E ele falava, o meu reino, né, não é desse mundo. E quando eles pressionavam a Jesus, querendo que Deus fizesse, eles queriam que Deus trouxesse o Messias como um libertador para tirar eles de toda aquela opressão que eles estavam sofrendo ali na época sob o domínio de Roma, né? Assim, esse é o nosso libertador, aquele que vai lutar por nós com espada. E ele falava assim, não, o meu reino não é daqui, né? Eu estou ensinando para vocês coisas ainda maiores. E ele falava assim que nem todos ali tinham ouvidos para ouvir aquela verdade do que ele estava falando, porque era algo do reino de Deus, era algo muito maior do que aquilo que eles esperavam de alguém que viesse libertá-los. Deus estava cumprindo a promessa dele de libertar uma humanidade inteira a partir deles, não só aqueles povos, mas os outros povos também, né? Nós somos alcançados pelo sacrifício de Jesus, né? E no 3 diz assim, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida de que fumega, em verdade promulgará o direito, não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina, né? As terras do mar, né? Eu imagino nós do lado de cá, a hora que eles olhavam de lá para cá, só via aquele mar, mas havia terras do lado de lá, do mar, e assim foi. O Senhor Deus alcançou todas as nações a partir do Evangelho do Senhor, né? A partir do sacrifício de Jesus. Ele falou assim, ele vai trazer o direito para a terra, ele vai trazer o direito que nós temos de liberdade, o direito de viver a vontade de Deus para as nossas vidas, o direito de triunfar sobre o juízo, sobre as coisas ruins que estão nos acontecendo, né? Esse resgate daquela autoridade que Deus nos deu lá no Éden, quando Deus criou o homem, ele falou assim, que você terá domínio sobre todos os animais da terra, né? Tudo isso lhe será sujeito, tudo isso é teu, né? E o homem, por escolha, e por escolher o pecado, ele entregou aquela autoridade que era dele nas mãos do inimigo, nas mãos de Satanás, né? E a partir dali ele começou a viver subjugado, aquele mal que começou a crescer dentro dele. E Deus falou assim, naquele momento, né? Deus criou um plano de redenção. Ele falou assim, vai vir o libertador, aquele que vai pisar a cabeça da serpente, a representação do mal ali dentro, que através daquela serpente que falou ali para Adão e Eva, né, para Eva primeiramente, para eles pecarem contra Deus, né, falando assim, olha, o que Deus está falando não é nada disso que vai acontecer. E ela acreditou, né, e acabou desobedecendo a Deus, aquela ordenança que Deus tinha dado, que daquela única árvore ali que eles não comessem, né, era uma escolha que Deus estava colocando para eles ali dentro do jardim. Vocês estão aqui, vocês servem
a mim, vocês vivem nesse mundo que eu preparei absoluto para vocês, mas vocês têm a escolha de permanecer comigo, né? Ou não. Aquela árvore simbolizou ali a escolha deles, e eles escolheram o pecado, e Deus não abandonou eles em nenhum momento, tirou eles ali do jardim, porque eles já não podiam mais compartilhar da glória de Deus naquele lugar, né? E ainda assim a palavra conta que Deus cuidou deles mesmo fora daquele lugar, né? E ali Deus traçou esse plano de salvação, que por intermédio da semente da mulher, né, viria aquele libertador que dominaria, que pisaria a cabeça da serpente. E esse libertador é o Senhor Jesus, né? E em a Bíblia toda, Deus aponta para Jesus, Deus aponta para a redenção, Deus aponta para o sacrifício que ele fez, né, de entregar o único filho para que todos os que crerem nele não perecesse mais, mas tivesse a vida eterna. E aqui ele está falando isso, para que fosse estabelecido de novo o direito na terra, para que a gente pudesse reinar novamente nessa terra, né? E não ser sucumbido, escravizado pelo domínio do mal. Nós não estamos mais debaixo daquela escravidão, né? Nós temos autoridade em Jesus. Jesus falou assim, obras ainda maiores do que essa vocês poderão fazer. E ele andou sobre as águas, né? Um trecho de Lucas, ele fala, a palavra de Deus diz assim, né? Por acaso há algo impossível para Deus, né? Não há nada impossível para Deus. Acho que é Lucas 1:37, se não me engano. Ele fala assim, né? Não há nada impossível para Deus. E não há nada impossível para Deus. 1:37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Não há nada que não seja possível para o nosso Deus, né? E essa autoridade ele nos deu. E Deus, ele fala assim, age pela fé. Não olhe para as circunstâncias que vocês estão passando. Olhe com os meus olhos. Olhe para frente. Olhe para onde eu estou apontando, para que vocês vejam. Não deixem que essas situações momentâneas que vocês estão passando, né, essas aflições que vocês estão passando, determine aquilo que vocês são diante de mim. Não deixe que isso apague a minha promessa na vida de vocês, né? E ali no 5, assim diz o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que nela andam. Tudo vem do Senhor. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrirem os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere aos que jazem em trevas. Que lindo, né? Através do Senhor, o plano de Deus, né? Mandou o único filho dele a esse mundo para que a gente aprendesse dele as grandezas do reino. Jesus outorgou aquela autoridade que Deus deu para ele. Ele falou assim, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, então vão, né? E fazei discípulos de todas as nações. Essa ordenança Deus deu para todos. Quando a gente fala assim, nós somos discípulos do Senhor, se a gente está aprendendo com Ele, se Ele é o nosso mestre, nós somos discípulos dele. Então essa palavra é para nós também. Esse ide não é só para um missionário, não é só para um pastor, não é só para um padre, não é só para um evangelista, é para todos, né? Nós somos discípulos do Senhor. Vai, anuncia as boas novas do reino, glorifica, santifica o Senhor através da tua vida, em tudo aquilo que você fizer. Não precisa ser com palavras, como dizia o Agostinho, né? Ele foi um monge, né? Um padre, né? E a mãe dele orou por ele 30 anos pela conversão dele. E ele se converteu de todo o coração a esse Deus. E ele tinha os discípulos dele, né? As pessoas que seguiam a ele, porque os passos que ele dava eram os passos do Senhor Jesus. E ali aqueles discípulos dele, ele enviava para todos os lugares. Ele falou assim, vão e anunciem o evangelho que vocês têm aprendido. E se preciso for, usem palavras, né?
não é só as nossas palavras que transformam a realidade à nossa volta, mas as nossas atitudes. As pessoas vão estar olhando aquilo que a gente faz, né? Não precisa clamar nas praças, como a palavra está falando aqui a respeito do Senhor Jesus, que ele não ia clamar nas praças, ele não ia fazer alarde, mas ele ia transformar o mundo, né? E foi isso que ele fez, né? Com as atitudes dele, com as circunstâncias que ele foi vivendo, com aquilo que ele passou na terra, ele deixou esse legado que quer quem acredite ou não, né? Mudou a era, mudou o antes de Cristo e o depois de Cristo, né? Mudou toda uma geração, mudou tudo, né? E hoje nós temos essa mesma autoridade em Deus, e é isso que Deus quer que a gente exerça, essa autoridade de não viver mais sucumbido diante do mal, diante das coisas ruins que nos acontece, que sucede sobre as nossas vidas, né? Mas que a gente se levante com essa mesma autoridade e olhe para onde Deus está apontando para a gente olhar. Se Deus falou que você é mais do que vencedor em tudo aquilo que você empreender, não deixe que nada te diminua, nem os teus próprios pensamentos. Repreende de dentro de você tudo aquilo que é contrário à palavra do Senhor e escolhe ouvir aquilo que Deus fala a teu respeito, não aquilo que você ouve que as pessoas falam. Ninguém te conhece como teu Deus, nem você mesmo. A palavra diz que nem nós, Paulo falou assim, que nem nós mesmos temos autoridade para julgar a nós mesmos, porque só o Senhor conhece a profundidade do nosso coração. Então pare de se cobrar tanto, né? Não se julgue tanto. Ame aquilo que Deus fez. Ele fez você. Ame a você. Jesus falou, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. A gente precisa amar o nosso próximo. A gente precisa nos amar. A gente precisa, nesse mesmo amor, olhar à nossa volta e amar as pessoas que estão à nossa volta. Mas não olhar menos para nós, né? Não é amar o próximo mais do que a ti mesmo e nem amar o próximo menos do que a ti mesmo. É uma igualdade, né? O mesmo amor com que Deus criou a humanidade inteira, Deus criou você. O mesmo amor que ele tem por aquele que está fazendo grandes coisas, ele tem por você. Porque ele não mede pela quantidade de coisas, ele mede pela obediência, por aquilo que você está fazendo. Se a tua missão é essa que você está fazendo nesse momento, não importa se você está clamando nas praças ou se você está aí dentro da tua casa, servindo de exemplo para aqueles que estão à tua volta, você está cumprindo o teu papel e é igualmente importante aquilo que você está fazendo, né? A intercessão que você faz por aqueles que precisam, as palavras de sabedoria que você dá dentro da tua casa, edificando o teu lar, criando os teus filhos dentro da doutrina do Senhor. Isso é um papel maravilhoso. Esse é o primeiro ministério que Deus colocou sobre a terra, foi a família, né? É muito importante aquilo que você faz. Não deixe que nenhuma voz à tua volta, nem dentro de você, te diminua. Repreende isso, né? Escolhe viver aquilo que Deus fala a teu respeito. Louvado seja Deus, né? Por isso, que a gente possa crescer cada vez mais na graça e no conhecimento do Senhor. A graça é essa presença do Senhor e o conhecimento dele é o que a gente vai adquirindo através da leitura da palavra. O Espírito Santo vai falando ao nosso coração diferentemente, né, para cada pessoa, porque ele conhece as profundezas de dentro de nós, ele conhece as nossas motivações, ele conhece você. E ele vai falar com você naquilo que você precisa ouvir para o dia de hoje. Se você mandar essa mensagem para 15 pessoas, cada uma vai ouvir diferente, cada uma vai catar uma parte diferente, né? Deus está falando para mim, meu coração, Deus está falando para você de uma outra forma. E essa multiforme sabedoria de Deus é algo extraordinário, é coisa que só o Espírito Santo faz. Então confia no teu Deus, ele te conhece e ele te ama assim, do jeito que você é, né? E por ele te amar tanto, ele vai te edificando e vai te transformando dia após dia, para que você ainda dê mais fruto. Jesus falou lá no Evangelho de João, né? Ele disse assim, que aquele que dá fruto, o Pai vem e poda, né? Então aquele que já está dando fruto, aquele que já está fazendo as coisas certas do jeito que tem que ser, Deus ainda vai lá e poda e limpa ainda mais para que dê ainda mais fruto. Não é assim que a gente faz, né? Uma árvore, ela tá ali, ela tá dando fruto, já tá bom, né? Já tá bom. Mas não, Deus vem e poda, né? E limpa para que dê mais fruto ainda.
né? Deus quer que a gente tenha uma vida abundante, não é só uma vida suficiente, mas uma vida abundante, né? Jesus falou: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância, né? Que a gente também não se conforme com o pouco, porque Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para nós, né? Que Ele abra cada vez mais os nossos ouvidos e os nossos olhos para a gente enxergar qual é essa perfeita, boa e agradável vontade que Ele tem para cada um de nós e que a gente ande a passos largos nessa direção, né? Sempre avançando naquilo que Deus tem para nós, porque cada vez que a gente anda em direção ao nosso propósito, Deus é glorificado, Deus é santificado através das nossas vidas. E o Senhor Jesus ensinou a gente a orar desse jeito, né? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Deus já é santo, né? Ele precisa ser santificado através das nossas vidas, todos os dias. Amém? Beijo grande para você, uma ótima semana. Que Deus abençoe grandemente a sua semana. E se Deus quiser, a gente se encontra amanhã de novo aqui às 6h16.